Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, o Senhor nos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. E que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, nós estamos muito gratos com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. E agora nós rogamos o teu favor para que graciosamente o Senhor possa vir sobre nós de modo a iluminar as nossas mentes, a enternecer os nossos corações e permitir que nós venhamos a compreender esses versículos que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Portanto, meus irmãos, vamos pensar aqui rapidamente acerca dos benefícios da graça salvadora. Nesse texto precioso que nós acabamos de ler, nós podemos observar um pouco da graça de Deus em ação. O apóstolo Paulo está escrevendo um documento a um dos seus pupilos, Tito, que por sinal, empresta o nome a um dos meus sobrinhos, como eu já falei. Tito se encontrava na ilha de Creta, num ponto estratégico. Todos aqueles que pelo mar partiam do Oriente para o Ocidente precisavam passar necessariamente pela ilha de Creta. E Paulo coloca esse rapaz, muito jovem ainda, naquele púlpito tão importante, porque ele seria preponderante para o surgimento de novos pastores. E essa carta ela é escrita, assim como 1 Timóteo, por exemplo, com o objetivo de nortear as decisões que Tito teria que tomar quando ele estivesse escolhendo outros pastores, levantando outros homens para servir ao Senhor. Portanto, em linhas gerais, no capítulo 1, Paulo fala a respeito dos deveres e das qualificações dos novos ministros. Paulo fala a respeito do perigo dos falsos mestres e das falsas doutrinas que se levantavam naquele momento histórico específico. E, finalmente, a partir do capítulo 2, na porção inicial, Paulo fala a respeito dos deveres das mais variadas classes de pessoas, levando em consideração dois critérios. A princípio, o critério da longevidade, tratando tanto dos mais maduros quanto dos mais jovens, e depois o segundo critério, que seria o social, desde os mais ricos até os mais pobres, para que Tito soubesse como lidar com cada um desses grupos, seja os mais jovens, seja os mais maduros, seja os mais pobres, seja os mais ricos. E por que havia essa preocupação? Para fazer com que este jovem pastor lidasse com desenvoltura entre mentes todos esses grupos representados aqui. Ora, versículo 11, a porção inicial. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É justamente isso que significa essa palavra porquanto no início do versículo 11. Porquanto, ou seja, Paulo leva em consideração algo que ele havia dito anteriormente e diz para Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Com isso, Paulo quer dizer que todos os seres humanos que já pisaram sobre a face da terra vão ser alcançados pela graça de Deus? Não. Nós sabemos que o universalismo é uma heresia. Portanto, o que Paulo quer nos ensinar quando ele diz que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens? Ora, o que Paulo quer nos dizer tem a ver com os exemplos que ele deu do verso 1 até o verso 10. A graça de Deus se manifesta salvadora não para salvar a todos os seres humanos que já pisaram sobre a face da terra, mas para salvar todo tipo de gente, que é justamente o que ele diz aqui, desde o mais jovem até o mais velho. Seja homem, seja mulher, seja pobre, paupérrimo, miserável, ou seja milionário, a graça de Deus se manifestou salvadora para pensar no meio de cada um desses grupos, aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário, e isso é maravilhoso. O que significa dizer que nós estamos inseridos em algum desses grupos aqui.
Ou você está, neste momento histórico atual, no grupo dos jovens ou no grupo dos mais maduros, no grupo dos pobres ou no grupo dos ricos, dos homens ou das mulheres, não importa. A graça de Deus se manifestou salvadora a ponto de salvar você. No local onde você se encontrava, vivendo as experiências que você vivia, com todos aqueles dissabores. A graça de Deus foi até lá. Não levando em consideração o seu gênero sexual, não levando em consideração a sua idade, não levando em consideração a sua condição social, porque o amor com o qual você foi amado alcança você desde antes da fundação do mundo. Que coisa extraordinária! E se manifesta sobre todos nós nos dias atuais, de modo que nós podemos experimentar essa dulcíssima graça que alcança as nossas vidas. E qual o objetivo do Senhor Jesus em nos salvar dentre cada um desses grupos? Ora, o objetivo dele, versículo 12, era nos educar, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós viéssemos a viver no presente século, ou seja, na geração na qual nós estamos inseridos, sensata, justa e piedosamente, educando-nos. Olha como a graça é sublime sobre as nossas vidas. Nós, por natureza, somos obtusos, irmãos. Nós somos as pessoas mais abjetas. Não existe ninguém mais ignorante, mais mal educado do que eu e do que você. Nós somos polidos quando isso nos é interessante, mas quando alguém pisa no nosso calo, então às vezes nós manifestamos a nossa verdadeira natureza. Aqueles são mais expansivos, esses outros são mais comedidos, mas em linhas gerais todos nós somos extraviados no que diz respeito à presença do nosso Deus. Não havia nada de bom em nós. Nós personificávamos a perfídia, a maldade, a raiva, o ódio, o dolo. E a graça vem nos educar, a parar as nossas arestas, retirar do nosso vocabulário, por exemplo, aquilo que não agradava a Deus, retirar do nosso comportamento, por exemplo, aquilo que não agradava a Deus, retirar do nosso estilo, seja por meio das roupas que nós usamos, ou dos locais que nós frequentamos, na maneira com que nós nos relacionamos. Enfim, a graça veio para nos educar, para nos tornar aquilo que o Nazareno espera que nós sejamos. Portanto, entenda que o vocabulário evangélico que você tem hoje, ou as roupas que você usa, ou os locais que você frequenta, ou mesmo as pessoas com as quais você convive, são escolha sua. Absolutamente, você não tem poder de fazer absolutamente nada. Tudo é graça. Esse vocabulário evangélico que você tem hoje é graça. As roupas comedidas que você usa hoje, você usa por meio da graça. Os locais que você frequenta, que são muito diferentes dos locais que você outrora frequentava, são produto da graça. E por que isso acontece? Porque você foi educado por ela. Jesus nos alcançou dentre os grupos que nós estávamos ali compondo e nos educou para que nós viéssemos a ser as pessoas que nós somos hoje. E perceba que nós ainda estamos em construção. Com que objetivo? Para que nós viéssemos a renegar. O que seria renegar? Essa palavra renegar vem de um termo que na língua em que o Novo Testamento foi escrito, tem a ver com a palavra apneia no português. Segurar o fôlego. Lutar, agonizar. Para quê? Para não errar, para não falhar, para ter condições de recusar aquilo que nos é oferecido e não agrada a Deus. Isso significa renegar. Portanto, perceba que há sempre uma luta envolvida. Como que se você tivesse na mente uma palavra que não viesse a glorificar a Deus, às vezes você solta aquela palavra. E na hora o Espírito Santo fala com você. E você sabe que não deve mais usar aquele termo. Numa próxima oportunidade, quando aquele mesmo termo vier, você respira um pouco mais. Se segura um pouco mais, escolhe outra palavra, e esta assim glorifica a Deus. É o que Paulo nos ensina aqui, que a graça nos educa a ponto de nos fazer renegar, ou seja, segurar o fôlego para não pecar. Se segurar com todas as nossas forças para não desagradarmos a Deus, o que significa dizer que isso não é fácil, mas por meio da graça é possível. Então a graça nos educa a renegar duas coisas: a impiedade e as paixões mundanas. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que tem prazer em quebrar os mandamentos. O ímpio é aquele que tem prazer em transigir as regras estabelecidas pelo Senhor.
que outrora seria eu e também você. Paulo fala deste ímpio lá em Romanos capítulo 1, quando ele diz para a gente, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Paulo diz, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, estes homens sabem que existe um Criador, e tudo aquilo que foi criado por este Criador serve para manifestar a glória dele. Então não há nenhum homem que seja indesculpável, todos nós somos cientes da glória de Deus, que irradia sobre nós por meio da criação. Mas nós glorificamos a Deus com o conhecimento que temos dele? Não! O que é que a gente faz? Nós deixamos de glorificar a Deus e trocamos a sua glória por meio daquilo que foi criado por Ele. Paulo diz que nós deixamos de glorificar a Ele e adoramos a criatura, a répteis, a quadrúpedes e qualquer outra coisa. Quando isso acontece, nós somos ímpios. Por quê? Porque nós sabemos o que deve ser feito e nós não fazemos. Então vem a graça e nos educa ao ponto de nós voltarmos a obedecer. Como isso é maravilhoso! Essa ideia de educação, em sua raiz etimológica, na língua em que ela foi escrita lá quando o Novo Testamento foi redigido, tem a ver com a palavra paideon, raiz da palavra pedagogo nos dias atuais, que a grosso modo seria aquele instrutor, aquele professor que pega o aluno pela mão e caminha com ele. Portanto, a ideia que o apóstolo Paulo está nos dando aqui, no que diz respeito a fugir da impiedade, é de um Deus que, sendo todo-poderoso, nos toma pela mão e caminha conosco, para nos ensinar sobre qual caminho nós devemos seguir, para nos educar de acordo com aquilo que Ele espera de nós, a sua santa expectativa de implementar na terra os valores do seu reino. Portanto, perceba que ideia maravilhosa o apóstolo Paulo traz para nós aqui. A graça de Deus, aquele favor imerecido, se manifesta salvador a todos os homens, inclusive a você, de modo a te educar, a fazer com que você venha a renegar, a desabonar, a não escolher aquilo que outrora você fazia e que desagradava a Deus. E quem está te ensinando isso? O seu líder espiritual, o seu pastor, que é tão falível quanto você? Absolutamente. O seu pastor é tão somente uma ferramenta inadequada, utilizada por Deus para implementar na terra os valores dele. Quem tem te tomado pela mão, conforme o profeta Isaías, é o próprio Deus e tem caminhado com você, para que você deixe de ser aquela pessoa ímpia que você era, que tinha prazer em quebrar o mandamento, em desagradar a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você sabe exatamente o que eu tento exemplificar aqui. No sentido de que, quando nós erramos hoje, irmãos, o que é que acontece conosco? O que é que vem no nosso coração? O que é que vem na nossa mente? Tem a ver com essa educação, tem a ver com esse convívio, tem a ver com esse contato. Arrasa conosco, desagradar a Deus. Então, fora com a impiedade. Mas essa educação que vem até nós por meio da graça também nos exime das paixões mundanas. Grosso modo, o que seriam paixões mundanas? São aquelas paixões que não vão passar pelas portas do céu, dizia o João Crisóstomo. Paixões mundanas são tudo aquilo que nós não temos coragem de apresentar a Deus. Então a graça, ela serve para retirar isso das nossas vidas. As paixões mundanas são aqueles prazeres e aqueles desejos que outrora nós tínhamos, mas que foram retirados das nossas vidas no momento em que nós passamos a nos relacionar com o Senhor. E essa graça agora nos ensina que o nosso comportamento deve ser outro. Há um texto que exemplifica isso muito bem, Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós.
Então toda impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie mais entre vós, como convém àquele que é santo. Nem conversa torpe, nem palavra vã, nem qualquer coisa inconveniente, pelo contrário, vivam com ações de graças. Entendam, portanto, uma coisa, Efésios 5:5. Nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra terá herança no reino dos céus e de Deus. Ninguém engane vocês com palavras bonitas ou com vãs sutilezas, porque sobre as pessoas que praticam essas coisas vem a ira de Deus. Portanto, não participem desse tipo de comportamento. Por quê? Aí vem a ideia das paixões mundanas que foram retiradas. Paulo diz em Efésios 5:8: pois outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são... Que coisa extraordinária! Esse texto de Efésios 5:8 é um daqueles textos que nós deveríamos emoldurar e colocar na sala de casa. Pois outrora você era treva, mas, todavia, contudo, entretanto, não obstante, você agora é luz. Como você deve se comportar, portanto? Comporte-se como um filho da luz. Que missão maravilhosa nós temos! Que coisa extraordinária Deus, o próprio Deus planejou para nós. Para quê? Para que nós venhamos a viver no presente século, ou seja, nos dias atuais, nos quais nós estamos inseridos, de maneira sensata, justa e piedosa. O que é ser sensato? É ter domínio próprio, é fazer uso adequado dos desejos. Como isso é interessante, ser sensato. Uma das características que nós, seres humanos, mais procuramos, sensatez. Saber tomar a decisão certa, no momento certo, refrear os nossos instintos, os nossos desejos. Mas a graça também nos ensina a sermos justos, a sermos honrados com o nosso próximo, a sermos honrados com Deus, a sermos honrados em nossos relacionamentos. Eu quero acreditar que vocês concluem comigo que a força do nosso braço não seria suficiente para nos tornar justos. Porque tudo que nós queremos enquanto seres humanos é prometer e não cumprir. É agendar e não ir. Mas a graça, ela muda isso. Nos torna pessoas justas. Mas não apenas isso. Nos torna também pessoas piedosas. O que é o homem piedoso? O que é a mulher piedosa? Definição maravilhosa. Piedoso é todo aquele que se relaciona bem com Deus e se relaciona bem também com o próximo. Que projeto extraordinário Deus planejou para nós. Hoje, domingo, que data é hoje, irmãos? 12? 13 de dezembro, durante todo o dia, a graça de Deus esteve funcionando. Você não percebeu isso? Você estava lavando sua louça, estava lavando sua roupa, você foi almoçar lá no seu restaurante bacana, você saiu com a sua família, foi a algum lugar, e a graça estava te educando a ser sensato, a ser justo, a ser piedoso. E a gente não agenda isso, irmãos. Isso é amor que é derramado. Glória a Deus. O que isso causa? Isso faz com que nós venhamos a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o resultado da graça, é o produto da graça. Ela nos faz aguardar a bendita esperança. Esse aguardar tem a ver com colocar os olhos para aquilo que nos espera. Esse aguardar tem a ver com gerar uma expectativa no coração quanto àquilo que está preparado para nós. Nos deixa ansiosos de viver essa nova realidade. Até porque, convenhamos, a mais gloriosa esperança do cristão é a certeza de que o seu Redentor um dia virá. Nós levantamos o pescoço, para o horizonte, para esperar o Senhor voltar. Porque essa é a mais bela e sublime certeza que nós temos. E isso dá razão a tudo que nós realizamos. Por que é que nós fazemos tudo o que estamos fazendo? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Por que você suporta provas? Por que você suporta aflições? Porque Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, terá valido a pena.
E como o pastor pregava, citando o exemplo das virgens, você quer se encontrar prudente, com óleo na sua lamparina, mas com óleo reserva também, irmãos. E não é fácil viver nesse desfrute diário da graça. Só mesmo o amor misericordioso do nosso Deus é suficiente para isso. Então, essa esperança se concretizará, versículo 13, com a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um dia Ele se manifestará. E nós, que somos o seu povo, veremos como Ele é. E isso só será possível, versículo 14, porque um dia, a si mesmo, Ele se deu por nós. Então perceba que Jesus não apenas sangrou na cruz das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para finalmente ressuscitar ao terceiro dia e viver à destra do Pai, como se nada tivesse acontecido, absolutamente. É verdade, Ele sangrou por nós na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele tem convivido conosco todo esse tempo, tem derramado torrentes de graça sobre a nossa vida para nos educar, para nos tornar mais sensatos, mais justos, mais piedosos, faz com que os nossos olhos estejam fitos naquilo que nos aguarda no final, para nos dar motivação ideal, para nos fazer pessoas mais felizes, pessoas mais alegres, e não apenas isso, Ele nos lembra que a nossa vitória está assegurada, que nós não temos inimigo à altura, porque todos eles foram vencidos pelo próprio Senhor Jesus Todo-Poderoso, no momento em que Ele morreu por nós, na cruz do Calvário, se doando por nós, para quê? Que escritor brilhante era o apóstolo Paulo, você só vai com ele no fio da meada dele. Versículo 14, a parte B, para nos remir de toda a iniquidade. O que significa a palavra remir? Remir significa pagar o preço por aquele que não pode pagar. A ideia é literalmente a ideia de um escravo que se encontrava numa senzala. Portanto, ele era propriedade de um terceiro. E por ser propriedade, ele não teria, por óbvio, condições de alforriar-se a si próprio, de pagar o preço devido por si próprio, porque um objeto não compra outro objeto. O que seria, portanto, ser remido? Ser remido é quando uma pessoa diversa, uma terceira pessoa, ela vai até a senzala e paga o preço por você, para te colocar em liberdade. E Pedro nos diz, escrevendo aquele seu documento precioso, a primeira epístola de Pedro, que não foi por meio de prata ou de ouro que você foi retirado da senzala, mas foi por meio de quê, irmãos? De quê, irmãos? Do precioso sangue de quem? De Jesus, por meio do precioso sangue de Jesus, que deixou uma poça enorme aos pés do lenho do madeiro. Você foi retirado da senzala do pecado, da escravidão do pecado, você foi remido, você foi comprado. Mas não apenas isso, Jesus não comprou você como objeto e colocou você na estante dele, pelo contrário, Jesus ele comprou você por meio do seu sangue, e purificou você, e trouxe você para a realidade dele, ou seja, ele comprou você para ele mesmo. Com que objetivo? Que coisa maravilhosa! Para tornar você um povo exclusivamente dele. Eu acho isso precioso, irmãos, eu vibrava com isso, por isso que eu vim tão feliz para o culto hoje à noite, porque Jesus me comprou. Mas Jesus não me comprou como objeto que eu compro, como um livro que eu compro e coloco lá na minha estante e nunca mais olho para ele, não. Jesus me comprou e me trouxe para ser propriedade exclusiva dele. Como eu sou precioso aos olhos dele. Pertenço exclusivamente a Emanuel, pertenço exclusivamente ao meu Redentor. E essa palavra exclusiva, irmãos, eu estudei tanto grego hoje à tarde que eu estou quase falando grego aqui. Só se for em línguas, né? Sabe o que significa? Significa aquele rei que parte para uma batalha contra outro rei. E ele vence esse rei. E vocês sabem, sobretudo a partir dos filmes que nós assistimos,
do período de Idade Média, das cruzadas, por exemplo, que quando os exércitos eram vencidos, o Antigo Testamento fala muito disso também, sobretudo no período monárquico, que quando os exércitos eram vencidos, os exércitos vencedores no dia seguinte iam para o campo de batalha despojar os que tinham sido derrotados, pegar os objetos de valor e levar para eles. Só que havia alguns objetos que o rei vencedor dizia: isso daí pertence exclusivamente a mim. Esses somos nós. Quando a poeira da batalha na cruz do Calvário finalmente baixou e Jesus sagrou-se vitorioso sobre tudo e todas as coisas, ele olhou para alguns e disse: esses são o meu despojo. Estes pertencem exclusivamente a mim. Que coisa preciosa! E quando ele nos compra dessa maneira exclusiva, Pedro diz assim, Pedrão, né, escrevendo, Pedro 2,9, segunda carta: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí vem a parte que eu mais gosto, foi a primeira que eu decorei quando eu era garoto lá, novo convertido. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? É o que é que Pedro vai dizer. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma coisa Paulo diz aqui na porção final do versículo 14, para vocês serem zelosos de boas obras. Para vocês serem zelosos de boas obras. Em outras palavras, para vocês fazerem valer a pena. Então, irmãos, vamos fazer um resumo de tudo que eu falei aqui em poucas frases. A graça de Deus se manifestou salvadora a ponto de nos salvar. Nós devemos vibrar com isso. Ela não levou em consideração o nosso momento histórico. Alguns foram chamados mais jovens, outros foram chamados mais maduros. Uns por óbvio são homens, outros são mulheres. A graça não leva gênero em consideração. Jesus salvou a todos nós, tanto homens como mulheres. Ele salvou também tanto pobres como ricos. E não levando em consideração essas classes, sejam de gênero, sejam de condição social, esta graça, a mesma graça, nos educou a todos. Nos educou a todos, para nós renegarmos a impiedade, as paixões mundanas. É bem verdade que nós ainda pecamos, mas nós não agendamos mais pecado, nós não temos mais prazer no pecado. O pecado agora é um acidente, porque nós somos uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E essa graça passou a nos ensinar a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. E para nós não perdermos a motivação, essa mesma graça nos concede uma bendita esperança, nos faz olhar para aquilo que nos aguarda no final. Na certeza inabalável de que aquele que fez a promessa de que um dia voltará, de fato haverá de vir. O que faz valer a pena tudo que nós temos experimentado aqui. E para que nós não venhamos a ter qualquer dúvida em nosso coração, Ele nos diz que Ele próprio nos comprou para isso, que nós somos propriedade exclusiva dEle. E que por meio das nossas vidas, Ele faz com que tudo isso que Ele tem realizado se manifeste sobre a vida de outras pessoas. É por isso que nós temos que ser um povo zeloso de boas obras, para que as pessoas olhem para nós e sintam o desejo de ser tais quais nós somos. Portanto, Paulo conclui esses conselhos ao seu jovem pastor Tito no versículo 15, dizendo: diz essas coisas, rapaz, exorta, repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Em linhas gerais, aproveitando até a deixa daquilo que o pastor Rony esteve pregando hoje pela manhã, é por isso que em alguns momentos o pastor é tido como uma pessoa chata, porque essa é a missão dele. Percebam, tudo que eu falei aqui é glorioso, isso aquece o meu coração, isso ilumina a nossa mente, mas nós às vezes esquecemos disso, não é verdade, irmãos? Qual é a figura, portanto, do pastor? Ou de qualquer um outro irmão que pode te ajudar nesse sentido? Te exortar, te repreender, se for o caso, com toda a autoridade, para que você não perca essa bênção, para que você lembre que tudo isso é devido a você. Amém? Que coisa maravilhosa. E no final, Tito era novinho, um pastor novinho ainda. Paulo fala assim para ele: olha só, Tito, você é novinho ainda, mas não permita que ninguém te despreze. Vai lá e faz a obra.
Bom? E no final ele vai pegar esse fio da meada, não é? E vai falar sobre o dever que nós temos de atender a todas as autoridades. Nas entrelinhas ele estava dizendo para a igreja de Creta, que a igreja de Creta deveria respeitar a autoridade de Tito, em primeiro lugar, por óbvio. Amém? Algumas aplicações e nós terminamos. Em primeiro lugar, a graça de Deus se manifestou salvadora para te tornar uma nova pessoa. Portanto, você não pode ser mais quem você era. Em segundo lugar, essa graça te libertou de toda forma de impiedade, de paixão mundana. Isso não quer dizer que você não vai mais pecar. É claro que não, nós somos pecadores. Mas significa dizer que você não pode mais ter prazer no pecado. Você não pode ter pecado de estimação, tá bom, irmãos? Livre-se dele como uma nova criatura que você é. Em terceiro lugar, esta graça também nos capacita a viver na presente época, em plenas condições de agradar a Deus. Nós estamos sendo educados para isso. Portanto, é possível. Essa capacidade nos é dada por Ele. E, finalmente, em último e quarto lugar, nós ainda não estamos na glória, mas nos é assegurado que nós já temos um lugar reservado lá. Fantástico isso. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Deus aplica essa palavra ao seu coração.